FMI recomenda ao Brasil mudança no salário mínimo, seu salário mínimo, e reformas para acabar com os direitos do trabalhador. E pasmem, é isso aí mesmo. FMI está de volta ao Brasil, aí a convite do Michel Temer, e claro, quem está por trás disso, mais uma vez, é o PSDB, assim como na vez passada do Fernando Henrique, que também era PSDB, FMI, que ganhou muito dinheiro às custas do trabalhador brasileiro, com juros altos e botando regra no Brasil, está de volta aí. Provavelmente o Brasil esteja se preparando para pedir dinheiro emprestado e voltar aos tempos do Fernando Henrique Cardoso. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas e gente que comenta notícia dentro do contexto. Não tem censura, fique à vontade para colocar seu comentário. Olha só, nós sabemos que o Temer quer fazer as tais reformas não populares, né? Impopulares. E aí o FMI está dando uma voz, é verdade, aqui a gente tem que fazer mesmo. Eles estiveram aqui com o Temer reunido e já chegaram dando conselho. Isso é típico FMI. Fundo Monetário Internacional recomendou a revisão da fórmula para cálculo de salário mínimo, a aprovação de um teto para os gastos públicos e a reforma da Previdência e Trabalhista no Brasil. O organismo internacional divulgou declaração nesta quinta-feira, no qual analisa a situação da economia brasileira após missão oficial ao país. Então eles tiveram uma missão oficial ao país, a convite do Temer, para falar justamente sobre economia. Voltar a dar o pitaco dele lá na economia brasileira. Bom, essa notícia também saiu aqui em outros sites, aqui por exemplo na Globo, no dia 29 de setembro, essa anterior aqui... Não, essa é de 29, essa daqui também é do dia 29 de setembro. Não, dia 30 de setembro. E também a gente vai pegar e relembrar um pouco isso aqui. Autonomia na gestão econômica. No final a gente vai deixar todos os links aqui para vocês. Vamos fazer um pequeno comentário sobre essa notícia. Brasil se impõe, conquista autonomia na gestão econômica e enterra de uma vez por todas o complexo de vira-lata. Isso aqui foi quando o Lula pagou a dívida com o FMI. Mas primeiro vamos entender isso aqui, FMI no Brasil. Nos tempos de Fernando Henrique Cardoso, quando ele achava que o Estado deveria ser pequeno, que deveria privatizar para pegar o dinheiro e investir no país, que deveria cortar o salário das pessoas, deveriam pagar menos as pessoas. O Brasil tinha muita fome, a cada 5 minutos morria uma criança no Brasil, morria alguém de fome no Brasil, e o FMI, aliás, o Fernando Henrique diminuindo o tamanho do Estado e tudo mais. Hoje em dia, o FMI está batendo aí a porta novamente, a convite do Temer, que por trás tem o PSDB aí por trás, novamente Fernando Henrique está também por trás disso, mas dessa vez também a Aécio Neves e essa turma toda do PSDB, incentivando fortemente aí a vinda, né, a volta do FMI. Podem contar, é questão de tempo, quando o Brasil vai voltar a pedir dinheiro emprestado para o FMI. E bacana vai ser o seguinte, a desculpa de pedir dinheiro vai ser botando a culpa nos governos do PT. Vai dizer que o governo dos últimos 13 anos fez uma grande cagada e por isso o Brasil precisa de dinheiro emprestado. Aí eu me faço a seguinte pergunta. No tempo do Fernando Henrique, o Lula não era presidente, não foi presidente anterior. O PT não governou o Brasil anterior. Os governos anteriores, até o Fernando Henrique, só souberam fazer dívidas no Brasil. O governo do PT foi o único que investiu na produção brasileira. Você investe na produção e você começa a ganhar dinheiro. Aí é assim que o Brasil conseguiu pagar o FMI, que é justamente o que está escrito aqui. O que acontecia quando o Brasil não pagava o FMI? Não sei se você lembra disso, você viveu isso, mas eu vivi. Era o seguinte, o Brasil queria investir na educação, não podia porque o FMI dizia, não vai investir lá porque tem que economizar dinheiro para me pagar. Eu vou investir no saneamento, também não podia porque tinha que economizar dinheiro para pagar o FMI. O Brasil era escravo, o FMI era o chefe. E toda vez que o FMI falava alguma coisa, o Brasil tinha que cumprir de joelho e só chegava lá no exterior, passando o pires, pedindo esmola, pedindo ajuda. Era essa a imagem do Brasil no governo Fernando Henrique. Esse mesmo governo que acredita em Estado mínimo, que acredita em toda essa baboseira que eles estão falando aí novamente. Essa história, nós já conhecemos essa história. Para quem viveu o Fernando Henrique, nós já conhecemos essa história. Está tudo se repetindo. É por isso que não dá para acreditar que isso aí vai dar solução. Se você está diminuindo o Estado, se você está reduzindo a forma que o Estado tem de ganhar dinheiro, como é que você quer gerar renda
para fazer alguma coisa, para gerar emprego, para investir em educação, para não sei o quê. Estado mínimo significa que, por exemplo, as universidades vão deixar de ser gratuitas ou semi-gratuitas. A saúde vai ter que ser tudo paga. O problema é que o brasileiro, digamos assim, normalmente, quando as firmas estrangeiras vêm botar alguma coisa no Brasil, eles trazem a maior parte dos funcionários, primeiro no tempo do Fernando Henrique era assim, porque não tinha educação. Imagina, eles trazem os funcionários dele qualificados de fora do país. Por quê? Porque como o Brasil não investia em educação, não tinha, por exemplo, Senai, Sebrae, tudo isso era pago. E o povo não tinha acesso a isso. Com o Lula isso se tornou gratuito, mas no Fernando Henrique isso era caro. Não tinha acesso. Se não tinha acesso, não tinha qualificação profissional. Como é que vai trabalhar em grande empresa? Não dá. Sabe por quê? Porque o Estado era pequeno. O Estado era ridículo, na verdade. Com a administração do PSDB, o Estado era ridículo. Por que se faz isso? Em nome de dinheiro. O PSDB vendia todo o Estado brasileiro. Ele vendia, saía vendendo tudo que ele podia. Vendia. Aí falava, olha, nós estamos muito ruim, nós estamos de perna quebrada, não tem dinheiro para pagar nada, vou ter que vender a Vale do Rio Doce. Só que em vez de vender a Vale do Rio Doce por um preço alto, a Vale vendia 93 bilhões de dólares, ele vendia por um preço bem baixo, 3 bilhões de dólares foi o que ele vendeu. Além de fazer isso, ele ainda prestou para o cara dinheiro do povo brasileiro, dinheiro do BNDES. Aí o cara foi pagando com dinheiro, quer dizer, o próprio dinheiro da Vale do Rio Doce, ela mesmo foi se pagando. Mas aí você pensa, se a empresa é tão ruim, como é que ela consegue pegar, o camarada consegue pegar dinheiro emprestado para pagar a empresa e depois ela mesma se pagar? Como é que faz isso? Pois é, são essas coisas que estão voltando para o Brasil. Agora o alvo é a Petrobras. O Fernando Henrique sempre quis privatizar a Petrobras, não conseguiu e agora está tudo nas mãos do PSDB novamente. Essa notícia aqui, ela fala justamente sobre esse tempo. E aqui tem um vídeo aqui embaixo que lembra bem o seguinte. No tempo do Fernando Henrique, quando havia aquelas crises internacionais, teve crise da Indonésia, crise no México, crise não sei onde, tem um monte de país em que a gente nem sabia que existia, tinha crise, dava uma onda no Brasil, aí o Brasil ficava todo tremendo na base. Ai meu Deus do céu, eu tenho que pedir dinheiro emprestado para o FMI porque deu crise lá na casa do caceta lá. Ai, deu crise na Indonésia, aí lá vai o Brasil pedir dinheiro para o FMI porque deu crise na Indonésia. Quando o Lula chegou que pagou isso, independente se você gosta do Lula ou não, mas pense o seguinte, o país começou a investir na sua própria produção, começou a acreditar em si mesmo, investir em si mesmo para que ele produza mais. Na política do Fernando Henrique, na política do PSDB, esses neoliberais, eles abdicam dessa coisa de investir em si mesmo e ficam babando o ovo das grandes empresas para ver se elas vêm para dentro do Brasil. Só que ao babar o ovo, a empresa começa a jogar as cartas do baralho. Ela diz, quero isso, e transforma o país em refém das empresas. Era isso que a gente vivia no tempo do Fernando Henrique. Essa coisa começou a mudar no governo do Lula, que saiu pagando as dívidas, investindo em produção. Ao investir em produção, você começa a ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro para você poder fazer, por exemplo, o Senai, que era pago, fazer ele ficar gratuito. Tá? Eu estou falando daqueles outros cursos do Senai, aqueles profissionalizantes mais rápidos. Aí começou a ficar gratuito. Começou a ficar acessível. A população começou a ter acesso a essa qualificação. Agora, nós estamos vendo essa volta a esse sistema neoliberal que a gente já sabe onde vai dar, que a Argentina já está experimentando. Desemprego aumentando disparadamente. A mídia brasileira não mostra. Por quê? Porque a mídia é paga com dinheiro dos neoliberais. Então ele não vai mostrar isso. Forbes, Temer pode levar o Brasil de volta ao FBI. Já saiu na própria notícia americana. Forbes. Olha aqui, reportagem da Forbes, uma das principais publicações de economia e negócios dos Estados Unidos, afirma que embora a esquerda tenha livrado o Brasil do Fundo Monetário Internacional, o novo governo de Michel Temer pode vir a precisar do socorro internacional. Isso já está saindo nos Estados Unidos. Tá? Então, não estamos longe disso, infelizmente. Há 12 anos, o Brasil pedia colo do FMI a última vez, aqui com Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda. A única coisa que o PSDB sabia fazer
era bolar uma desculpa para pedir cada vez mais dinheiro emprestado no Brasil. Eles que acreditam que toda essa filosofia deles, que o Brasil assim assado vai melhorar, eles levavam o Brasil cada vez mais à miséria. E a desculpa era sempre, está em crise, vamos ter que pedir mais dinheiro emprestado. Só que pedir dinheiro emprestado não é a solução para se livrar da crise. A solução para se livrar de dívidas é conseguir ganhar dinheiro, não é pedir dinheiro emprestado. Vou pedir dinheiro emprestado para pagar o outro emprestado que eu já pedi. É isso o sonho dessas instituições financeiras, por exemplo o FMI. Porque ele mantém o país refém e aí, depois, quando o país não consegue mais pagar, ele chega lá e diz, me dá Petrobras, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá Furnas, eu quero todas essas empresas aí para poder pagar dinheiro. É assim que funciona. Tudo na base dos juros. Para lembrar aqui, uma notícia de janeiro de 2006, Brasil paga dívida com o FMI, mas mantém política econômica austera. Aí você vê o seguinte, esse governo agora, assim como o governo do Fernando Henrique, eles falavam, não, vamos fazer uma política econômica austera, vamos segurar os custos e não sei o que mais, e para a gente poder pagar e virar e fazer acontecer. Quem fez isso, na verdade, foi o governo do Lula. O governo do Lula, assim, segurou a economia e investiu em produção. O governo Fernando Henrique, ele segurou as contas, segurou a economia, segurou a produção, segurou tudo. Aí o Estado fica raquítico, não consegue mais fazer nada, não consegue reagir a nada. A população passa fome, miséria para todo lado, e aí me explique como é que você vai conseguir pagar alguma dívida. É como se você estivesse na sua casa e tem uma dívida com o banco. Aí de repente, para pagar essa dívida, você volta lá no banco e pede mais dinheiro emprestado. Aí aquela dívida que você tinha antes, você vai renegociar ela já com um novo valor em cima. Só que o banco joga juros em cima disso. Né? Aí você volta para casa, deixa de trabalhar, deixa de cuidar da sua saúde, deixa de comprar roupa, deixa de comprar comida, na esperança de quê? De juntar dinheiro para pagar a dívida? Me explique aí no seu comentário, por favor, quem acredita realmente nisso, me explique como isso poderia funcionar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.